Gente, nosso assunto de hoje contém muita, mas muita informação que vai ajudar ou vai esclarecer algumas coisas que quem me ouve, quem me assiste, está vendo que eu tenho insistido desde a virada ou desde o início desse ano. Diz respeito ao crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre do ano, que eu falava, insistia, fiquei até chato, perdi seguidores, porque eu afirmava, reafirmava que ele não tinha consistência. Na melhor das hipóteses, era causada pelo acréscimo temporário de renda por conta dos precatórios, aquele dinheiro relativo a indenizações às pessoas que ganham processos contra os governos municipais, no caso foi o governo federal, que liberou mais de 120 bilhões de reais a título desses precatórios, e isso, em tese, teria bombado as atividades econômicas. Eu acho que não é tanto, mas o que aconteceu? Em março, o esclarecimento veio. A economia brasileira voltou aos patamares que eu acreditava que devia estar operando, que lamentavelmente não são dos melhores. Olha só o que eu tenho para mostrar para vocês e que vai confirmar tudo o que eu venho dizendo desde o final do ano passado. Relembrando, no encerramento de 2023, eu identifiquei uma desaceleração da economia brasileira e é claro que se nos últimos meses de um ano a coisa não está indo bem no setor produtivo, não é simplesmente a virada de 2023 para 2024 que as pessoas iriam dar o estalar de dedos, um clique na cabeça e dizer agora vamos trabalhar, vamos produzir mais e sermos felizes. Não é assim que um país complexo como o Brasil, com tanta atividade, com tantas oportunidades e com tanta diversidade, funciona. Podemos comparar a economia do nosso país, como as maiores do mundo, a um grande transatlântico. Muitas vezes ela está acelerando, mas não faz o 0 a 100 instantaneamente, demora algum tempo. Assim como é pouco provável que aconteça um cavalo de pau muito maluco na economia, até aconteceu na época da pandemia, mas isso aí não se repetiu e não se repete tão cedo, não vai se repetir tão cedo, aliás, nem no Brasil nem no mundo, pelo menos assim eu espero. A questão é a seguinte, em janeiro e fevereiro, apesar da tendência de desaceleração econômica verificada no final de 2023, o que aconteceu? A indústria sofreu, passou por um milagre, especialmente a de transformação que vinha realmente num processo recessivo durante todo o ano de 2023, de repente em janeiro reverteu toda essa expectativa, deu um brilhante salto de 3,06% frente a janeiro de 2023 e naquela época eu achei, não, isso aí deve ser uma casualidade, aliás, porém em fevereiro dobrou a aposta, dobrou a dose com uma alta de 5,44%. É muito isso, especialmente para um setor econômico que estava padecendo de energia na direção de resultados melhores. Bom, isso aconteceu com a indústria. Pode ser precatórios? Acho que um pouquinho pode, mas não tanto assim. E aí vamos passar para outro setor. Vamos ver agora o comércio varejista brasileiro, que inclui, além dos gêneros tradicionais, material de construção e veículos. O que aconteceu? Também no final de 2023 estava claro um processo de desaceleração e veio o milagre de janeiro e fevereiro. Uma alta em janeiro de 6,75% frente a janeiro do ano anterior. Em fevereiro, uma explosão, um festival de crescimentos de 9,75%. Imagina aumentar quase 10% o consumo no mês de fevereiro em relação a fevereiro do ano anterior. É muito, é praticamente impossível. Precatório pode ter ajudado nisso? Pode, mas para mim é praticamente impossível que a grana a mais que entrou nesse período tivesse força para provocar tamanha reação. Tá aí, mas o que aconteceu em março? Assim como na indústria houve uma reversão que, daqueles crescimentos elevadíssimos, gerou uma queda de 3,61%, aquilo que estava crescendo 6%, 9%, quase 10%, simplesmente de um mês para outro recuou nada mais, nada menos que 1,5%. Não estou dizendo que é impossível recuar, não é impossível. Só que na economia de um país complexo como o Brasil ou qualquer outro país, vamos dizer, com um grande PIB, uma grande população, a reversão não ocorre assim. Na agricultura isso é até possível de ocorrer a partir, eventualmente, de uma frustração de safra, queda de preços de determinadas commodities, mas na indústria e no varejo não.
mas ainda tem o serviço. Será que o setor de serviços salvou a pátria brasileira e reverteu a expectativa da economia, uma vez que nós estamos falando da atividade econômica, que é um saco de gatos, envolve muita coisa, mas que mais gera emprego e renda no país? Vamos ver então qual foi o resultado dos serviços lá no final de 2023. Estava entrando em recessão. No último quadrimestre, nós tivemos 3 meses de queda, apenas houve uma expansão no mês de novembro de 0,51%. Então, o setor estava padecendo de resultados mais razoáveis depois de uma sequência de mais de 30 meses de crescimento, logo depois do final do isolamento social da pandemia. E aí, janeiro e fevereiro, novamente aquele milagre, uma alta de 3,99% em janeiro e de 2,4% em fevereiro, sempre lembrando, em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, Eduardo Starosta, aqui com as suas previsões furadas, estava se sentindo derrotado, mas eu sou carne de pescoço, como se diz no Sul, me comportei de uma maneira muito, mas muito teimosa e continuei afirmando. Tem questões contraditórias aí, como analisei naquela época o desempenho da empregabilidade, do emprego e desemprego no Brasil, que tinha muitas contradições. Dito e feito, resultado do setor de serviços em março reverteu daqueles crescimentos espetaculosos por uma queda significativa ou muito significativa de 2,29%. Poxa, indústria, comércio e serviços, saindo de uma situação no primeiro bimestre que parecia o Brasil ser o país das maravilhas, virou o país das maravilhas. Para quem não sabe, maravilha é aquela lasquinha de madeira que se usa para forrar chão de chiqueiros, de galinheiros, ou seja, só vem sujeira, só vem mau cheiro daquilo e tem alguma coisa cheirando mal mesmo na economia brasileira. Para finalizar essa análise com mais informação, vamos ver o que aconteceu com o chamado Produto Interno Bruto brasileiro, ou a prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, chamada IBCBR. E aí, de novo, temos o mesmo fenômeno. Um processo ou uma tendência de desaceleração bastante séria, especialmente em termos analisados, a partir da metade do ano passado, até dezembro, mas em janeiro começou a ocorrer aquela recuperação fantástica, fabulosa, com uma alta de 3,29% em relação frente a janeiro do ano anterior, 2023, portanto, em fevereiro quase fazendo o repeteco da dose, com um crescimento de 2,49%, vão aproximar para 2,5%. Então, aparentemente, o Brasil estava num processo amplo de recuperação, até aquele pessoal que faz as previsões que todo mundo segue, eu não acredito, do Boletim Focus do Banco Central, aumentou a perspectiva de crescimento da economia brasileira para o final do ano. Houve também uma expectativa de alta de inflação, porque a economia crescendo naturalmente tende a subir a inflação, mas eu não acreditava nisso, gente. Tinha alguma coisa errada e eu podia ver contradições comparando os dados do setor público, os dados produzidos pelo setor público, como é o caso do IBGE, do próprio Banco Central, da CAGED, do Ministério do Trabalho que mede emprego. Por quê? Comparando essas informações com institutos privados que produzem informações de qualidade também, como a própria Confederação Nacional da Indústria e mesmo aquelas maquininhas da Cielo, que são uma boa amostra do que acontece no comércio e serviços no Brasil, estavam dizendo coisas muito contraditórias em relação a essas informações. Então, eu banquei a minha aposta, não aposta, mas a minha análise de Brasil, afirmando no mínimo que as informações eram contraditórias e, em algum momento, a verdade ia prevalecer. E em março prevaleceu. O PIB brasileiro, ou a prévia do PIB brasileiro de março, registrou queda de nada mais nada menos do que 2,18% frente a março do ano passado. O pior resultado em vários anos. E isso não acontece de uma hora para outra, gente. Vamos considerar então que o único fator que fez bombar a economia brasileira no primeiro trimestre, que eu não acredito, mas vamos considerar, fosse mesmo a grana vinda dos precatórios, uma benevolência do governo federal em parceria com o Supremo Tribunal Federal, que mandou
fazer com que essa grana fosse liberada, não levando em consideração os limites orçamentários. Fato é o seguinte, se foi essa questão, o efeito é de muito curto prazo. Agora, em março, o Brasil voltou à normalidade. E a normalidade, o que é? É redução da atividade econômica, lamentavelmente. Por que está acontecendo isso? Falta de credibilidade interna, tem muita regulamentação. Segundo lugar, aumento de impostos. Tinha tributos que estavam sendo menos gravados, como se fala, menos cobrados, vamos ser mais vulgares aqui, no início de 2023. E em 2024, na comparação com 2023, esses tributos voltaram a subir e ainda mais. Criaram novos impostos, novos tributos sobre rendimentos financeiros das pessoas de alta renda e outras cositas más, que eu não vou detalhar, porque são muitas nesse momento, importação, vale a pena dizer também, e isso aí faz o quê? Quando o imposto sobe, as pessoas deixam de investir, quem tem dinheiro para investir, é claro, e isso faz com que haja inibição da economia. Sim, o governo federal arrecadou mais, os estaduais também, mas esse tempo de bonança para os cofres públicos está com os dias, ou vamos falar assim, os meses contados, porque a economia, a partir de março, começou a recuar e isso deve se repetir, ou provavelmente se repita, em abril, maio e junho. Lamentavelmente, para reverter essa situação, tem que haver uma política, primeiro, queda de juros, mas queda de juros não vai acontecer em função de alguma expectativa inflacionária. Melhor então trabalhar com política fiscal, fazer um enxugamento de gastos para cobrar menos impostos. Menos impostos significa, em última instância, mais dinheiro no bolso do consumidor para gastar e também mais grana no investidor para investir, e isso é que faz a economia girar, é o que faz a economia crescer. Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo e nessa reforma tributária que está acontecendo vai aumentar ainda mais a carga sobre comércio e serviços. Indústria até reduz um pouco, mas no denominador final da economia brasileira, nós sim vamos pagar mais impostos, já estamos pagando e isso vem comprometendo o resultado econômico. Será que nós estamos rumo a uma recessão? Para acontecer isso, tecnicamente, teria que ter um repeteco dessa queda de PIB em abril e esse estudo deve ficar pronto, esse cálculo deve ficar pronto apenas lá em meados de junho. Vamos esperar para ver. Eu espero que tenha uma reversão dessa situação, que a formação, a geração de riqueza aqui no Brasil volte a crescer, mas eu não estou vendo, lamentavelmente, consistência para isso. Tendência é de agravamento ou pelo menos estabilização dos setores econômicos no negativo, comprometendo a renda de todo o país. Então, para concluir, se no primeiro bimestre do ano nos venderam que o Brasil estava uma maravilha, agora estamos nos transformando para um ambiente de maravilha. É isso que eu tinha para dizer, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com essa rede de contatos e para quem não é inscrito no Fora de Curva ainda, eu faço convite para se inscrever no canal. Um forte abraço para cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!